E aí galera, sejam bem-vindos para mais um podcast do Nerdômetro Channel. Meu nome é Daniel. Agregado. E a gente tá aqui para falar de mais um episódio de Chainsaw Man. Mais um episódio, dessa vez apresentando alguns personagens a mais. Trouxe alguns personagens a mais, foi. Quer dizer, nem foi tanto uma apresentação porque, enfim, tempo de tela, nível tem. Trouxe alguns aspectos novos, na realidade quase que preparou, ou pelo menos está preparando algo para coisas que vão acontecer futuramente nos próximos episódios. E trouxe o que para alguns, como tu mesmo já falou, trouxe o principal personagem da saga toda. Não o principal, o cara mais top da saga. Pô, simplesmente o insano. E não, tipo, só pelo que ele já fez no episódio, foi insano, tá? É, porque, tipo, no mangá também é muito brutal essa cena. Tipo, ele simplesmente chega a máquina, né? Diz que vai treinar eles, né? E aí apresenta o... Como é o nome dele? Ela não fala. Pois é, ela não porque... Fala. Ele para ela antes que ela falasse. Pois é, esse personagem porque ele já apareceu, né, antes. E aí... A gente não sabe o nome dele. É porque eu li o mangá aí, só que eu não lembro, né? E aí... Ele simplesmente faz um questionário, né? E, vocês passaram, né? Faz as perguntas mais caóticas do mundo, assim. E aí... simplesmente ele já dá um abraço neles e quebra o pescoço dos dois, né? Deixa eu fazer um teste aqui rapidinho, pra ver se vocês são resistentes. Nossa, e tipo... E aí tu vê a dificuldade deles na luta. Tipo, o cara é simplesmente um humano. E... Né? Solou os caras, né? Incrível. Que em teoria deveria ser algo simples, deveria ser algo fácil. Mas, né? É aquela situação de você tá... Inclusive, a gente até fica vendo algumas situações em alguns animes de vez em quando, tipo... como é que... Tem até uma brincadeira que eu vi uma vez, eu não lembro onde foi. Se foi... Acho que foi no Voice Maker, que ele fala... Tem que resolver tudo na porrada. Aí aparece a cara do Naruto, assim, de vez em quando. Ou algum outro personagem que só resolve na porrada. Tipo o Kratos, quando ele tá jogando os primeiros lá. Não, pois é, porque o que chama a atenção dele, o que é top, é porque, tipo, não é o fato de resolver tudo na porrada. No caso, é porque esse é um mundo onde as coisas, tipo, tem os demônios, a invocação, os contratos. E o cara não usa um contrato, o cara só usa as habilidades dele de combate. De combate, né? Tipo, medir, né? Tem ali corpo a corpo. Tem um demônio do sangue, tem o Denji ali. Tudo bem que o Denji é um cabeça louca, né? Mas... Não, e era disso que eu ia falar, que tipo, agora eles estão começando o treinamento deles e eles estão vendo que eles não podem simplesmente sair tentando resolver na porrada, que não é assim que eles vão conseguir superar o cara. O cara que a gente não lembra o nome. E tipo, é muito louco isso, cara. E aí simplesmente... A parte do... Eles morrem vezes e vezes, né? O Denji, ele até pifa, né? A pau dá um soco nele. Tua cabeça mudou de novo. De novo. Quantas vezes o cara morreu a ponto de pifar, né? Já pensou? Umas 20 vezes, pelo menos, acho que eu lembro, né? A Paul fala. Quando você morreu, eu morri logo depois, então tem algumas que eu não consegui contar. Caraca, realmente, tipo, o dia todo treinando, quantas vezes eles caíram, quantas vezes eles sofreram, né? E nem conseguiram arranhar o treinador. E foi o primeiro dia só, né? Foi o primeiro dia só. E, tá maluco. E aí, logo depois, no dia seguinte, né, quando eles estão até voltando, eles começam a conversar e falam, pô, então bora resolver, bora pensar numa solução aqui, não sei o que, procurar um plano e mais, fazer um monte de coisa. Já se sente até mais inteligente. O que um óculos não faz na vida de uma pessoa? Mas aí foi frustrante do mesmo jeito pra eles, porque enfim, né? E aí, até isso foi surpreendente, porque tipo, porta fechada, a Power joga a lança, né, de sangue, tipo... Ele simplesmente desvia, né? E não arranha ele. Tipo, nem um corte no cabelo. É como se ele já esperasse, tipo, pô, como assim, né? O cara tem um contrato com o demônio do futuro. Que inclusive aparece. Quer dizer, quase. Sim, não, aparece. Não, mas... ele abriu a porta lá. O olhinho dele. Sim, com certeza, os caras abriu a porta lá. E logo no início, a máquina voltando, né, lá pra... Que outro? Não lembro qual é essa daí. De Kyoto pra Tóquio. Ela tava indo ver os manda-chuvas de Kyoto quando o atentado aconteceu. Isso. E aí ela voltou pra Tóquio. Ela voltou pra Tóquio. E aí...
Enfim, ela chega nos serviços públicos, como é? Na agência, ela chega na agência. Só que quem aparece logo de cara, na verdade, são os dois que acompanharam ela, né? Os dois personagens que acompanharam ela. Os dois mais imbecis, na minha opinião. Opiniões sinceras. Opiniões sinceras. Nem um pouco pessoal. E aí, tipo, eles vão falar com o Hayakawa, né? Pra ver como o Hayakawa ficou, eu digo esse passagem. E, tipo, inclusive, a cena do Hayakawa, querendo ou não, já era de se esperar, como o próprio Snuff tinha falado na semana passada, a gente já ia ver a Himeno aparecer de novo, né? E aí ela aparece justamente nas memórias do Hayakawa. Mas não só assim, né? Porque a irmã dele vai entregar. A irmã dela, né? Entrega as cartas. Eu já ia chegar nesse ponto, só que eu ia falar primeiro do que acontece antes dela entrar, né, na sala, que tipo. O quão diferente, o quão bonito foi a cena dele ali, ele tava deitado, né? Ele se senta na cama, aí pegam um cigarro pra acender, e na hora de acender ele simplesmente parece que ele fica fraco, a mão dele dá um pane na mão dele e ele cai, tá ligado? O cigarro e ele começa a chorar. Nossa, foi emocionante mesmo a forma como fez e a fluidez de tão bem animado que até a expressão corporal do personagem a gente consegue ver a melancolia da cena dele. E ainda pra continuar isso, né, o fato de que ele usou a espada, né, não adiantou porque aquele personagem não morreu, e agora ele só tem mais 2 anos de vida restante, né. O que ele vai fazer nesses 2 anos? Exatamente. Ele já perdeu todo mundo, agora só resta pra ele uma vingança, a la Sasuke. Exatamente. Daquelas que tu mete o doido e diz, se eu não resolver isso, eu vou morrer de qualquer jeito, então vou meter o louco, tá ligado? Só que tipo, aí diferente do Sasuke, né, que a gente já fez essa analogia, o Sasuke não tem tempo pra resolver. Ele já tem um cronômetro. Exatamente. A grande diferença. E aí sim, logo em seguida, entre os dois, lá na sala, pra conversar com ele, o Zé Ruela até... A parte dos dois é relevante, da Power e do Denji, né? Tipo, que eles... só constata, né, que ele... Logo depois que ele saiu, ele se lembra, ele começa a chorar. Aí entre os dois, aí o cara... Nossa, aí ele... você tava chorando? Não, imagina. Não. Só caiu um cisco no meu olho. Tá maluco. Porque tipo... Não, e isso é até algo muito doido. Porque, caraca, você tá passando por uma situação que não é só dentro daquele setor específico. Foi um grupo... Um atentado geral. E tipo, aqueles dois estão... Qualquer coisa, tá ligado? Qualquer coisa. Então, tipo, até que ponto tu entendeu a gravidade da situação? Tá, não é algo tão comum, a redução, inclusive da própria divisão, 1, 2, 3, caindo tudo pra 4 por causa da redução da quantidade de pessoas. Isso é algo meio... Eu não sei também aquela situação que eu já tinha comentado várias vezes, até que ponto a gente tá falando de um anime que tá trazendo um pouco da realidade, trazendo o máximo de realidade possível, né? Falando de mundo real, né? Vocês tentam se aproximar do mundo real até certo ponto. Porque aqui, no caso, a gente tem 2 personagens que, né? Meio, sei lá, espírito de porco, um sangue frio sem sentimentos. A não ser que a ideia seja passar algo assim, mas não parece. Parece 2 idiotas, enfim. E aí eles vão falar com o Hayakawa, e aí logo depois o menino fala, né? Tem alguém que veio te ver, que é justamente a irmã mais nova da Himeno. E aí inclusive eu achei que fosse mostrar o rosto dela, quando o Hayakawa vira pra ela, eu fiquei tipo, caraca, é gêmea. Certeza que é gêmea. Pois é, no mangá eles também não mostram o rosto logo dela. De cara, né? Não, eles não mostram. Não mostram o rosto dela, da irmã da Himeno. Tipo, ela só aparece nessa cena, entrega as cartas, some. Caraca. Tipo, não mostram o rosto dela. Que doido. Mas só pela reação do próprio Hayakawa já deve estar a entender. E é diferente esse tipo de coisa, né? Que a maior parte dos animes tentar mostrar o máximo de personagens possível, meter a cara em vários personagens possíveis, o quanto antes. E aí, assim, quando ela aparece, pelo menos quando ela apareceu no mangá, e assim como ela apareceu no anime, a gente lembra logo daquela cena em que um dos companheiros da Himeno, né? Um dos irmãos companheiros da Himeno aparece e aí, tipo, começa a brigar, dá um tapa, né, na Himeno. E a gente pensa que ela vai fazer a mesma coisa. Aí só que, na verdade, aí ela só entrega as cartas que ela escreveu pra irmã dela e é só isso, né? Lá,
ela escreveu pra mim, é sobre você, eu acredito que seria bom você ler, já que ela partiu. E aí ela vai embora. E vai embora, e é isso. E é interessante esse lado de você, inclusive porque ele mostra, né, as frases, né, algumas frases da Rimeno que ela escreveu, e, tipo, literalmente ver a parte humana da Rimeno nesse ponto. Porque, poxa, é uma relação que ela tem verdadeiramente conturbada com o pai, apesar da preocupação, porque pelo visto ela quase não tem contato com ele, mas ela se preocupa com ele, pelas situações que ele estava passando, se não estou enganado, ele estava passando por problemas de saúde. A própria preocupação com a irmã dela, né, até porque, enfim, ficou enviando várias cartas. E aquele lado de você ser uma confidente, né, a irmã dela sendo a confidente da mais velha, que é da Rimeno, por ela falar com frequência, por isso até a questão das cartas pro Hayakawa, por ela ter falado do Hayakawa várias vezes. E é a preocupação com ele também, porque como mostra lá, tipo, não foi só aquela vez que ela disse, não quer ir pro setor público, né, tipo, foi algo que ela realmente ficou tentando, ela disse, que ela escreveu pra irmã dela, como é que será que eu faço pra tirar ele? Toda vez que eu falo, a gente conversa, né? Essa questão da vingança tá consumindo o Aki, né? E será que é agora, ele vendo isso, será que talvez ele não caia na real? Ainda tem isso. E, tipo, volta naquele lado humano total, assim, poxa, depois que tu perdeu a pessoa que tu tinha do teu lado, é que tu vai finalmente prestar atenção na tua vida, cara. Sim, e aí agora, mais importante ainda, porque tipo, ele já perdeu ela, tá longe da vingança, entre aspas, né, é o que parece, e aí agora ele só tem 2 anos de vida. E aí, como é que ele vai gastar esses 2 anos? Exatamente. Essa é a questão. Um bom ponto. E aí a gente entra numa situação bem curiosa, porque, tipo, eu achei que cada agente tinha a opção de escolha, né, na hora de fazer um contrato específico com algum demônio. Mas aí o próprio personagem lá, que eu esqueci o nome, um dos dois, né, daquela duplinha, ele comenta que você vai precisar fazer, né, o contrato com um novo demônio e tudo mais, só que tipo, ele não diz que o Hayakawa tem que escolher algum. Ele simplesmente já vai dando pra ele qual é o dele, tá? Sim, não. É porque no caso, na percepção deles é esse é um demônio necessário pra ele, né? Eu não sei o porquê, mas no caso, sim, é um demônio que eles consideram forte, né? Porque é um demônio que consegue prever o futuro, né? Faz sentido. E aí, acho que é principalmente pela questão de que talvez... Eu não faço sentido, não, eles não explicam no anime o porquê de ser... no mangá, de porquê ser o demônio do futuro. Mas tipo, eles só indicam, é esse aqui. Tipo, tanto que Ciclano e Fulano, eles ofereceram, tipo... os 2 olhos e o paladar pra fazer o contrato. Outro foi o quê? Uma perna? Foi uma perna. Foi uma perna, né? Só pra fazer o contrato. Ele disse, mas como tu já tá na ralé, né? Já tá na merda. Vai que ele te oferece um contrato mais barato. Vai que ele é mais bonzinho contigo. Nunca se sabe. Vai que ele gosta da tua cara, Rodrigo. Como disse a Rimeno. E aí eu espero, sinceramente, que não censurem a fala dele, mas acho que vai ser censurado. Provavelmente sim. Que ele é um demônio muito engraçado, o demônio do futuro. Nossa, só na abertura já aparece ele dançando, né? E tipo, no mangá não tem, assim, tem esse gesto dele, mas tipo, não é assim, não tem essa fluidez, né? Como é no anime, ficou muito engraçado. No anime fica, na própria abertura já fica quase algo esquizofrênico enquanto ele tá dançando. A ideia é essa, ele é desse jeito, ele é retardado. E aí, tipo, nossa, se ele aparecer com a frase dele que o Hernan adora falar e a dancinha, ia ser. É isso, E eu, tipo, talvez, até entrando nesse tipo de discussão, né, a gente tem um hábito que eu gosto muito na dublagem brasileira, que é o quão livres a agência de dublagem do Brasil, ela permite que os dubladores fiquem, sabe? E aí, por exemplo, a gente tem vários exemplos de vários tipos de anime, de Cavaleiro do Zodíaco, Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho, pra mim, é um dos animes mais engraçados que tem por conta justamente da dublagem. Porque vários personagens, eles ganham frases que são completamente nossas. Tipo, tu é grande, mas não é 2. Eu sou pequeno, mas não sou metade. Até o One Punch Man também, que é da Mapa. Exatamente. Então, tipo, o One Punch Man total na dublagem da Netflix. Então, tipo, essas dublagens no Brasil, né, pelo menos, eles deixam algo completamente brasileiro, né? E trazem uma característica muito nossa. Então, tipo, é possível
existe a possibilidade de trazer um pouco que seja como diz o Hernan, né, do scan do mangá que a gente tem aqui no Brasil, só pra realmente dar um ar de graça mesmo, de trazer uma piadoca várias e várias vezes. Até porque, mas enquanto isso, né, enquanto a gente, pelo menos enquanto eu não assisti na dublagem brasileira, provavelmente tu não vai assistir. Não. Não mesmo. Enquanto eu não assisti na dublagem brasileira, agora como é que vai ser feita na dublagem japonesa são outros 500, porque é aquilo que a gente estava discutindo. A tradução do mangá, ela é uma tradução de fã. Ela é o scanner dos mangás em japonês, que o pessoal simplesmente coloca frase por cima de frase lá, na hora da forma como eles dão. Que a gente até brincou na semana passada, né? De PT, desculpa, de BR, né? Tradução BR, ao invés de PTBR. Então, tipo, até que ponto é uma tradução realmente fiel pra galera chegar no anime, né, assistindo o anime e se perguntar, pô, por que tá faltando aquela frase? Por que a galera... Por que parece que a mapa tá censurando tal coisa, desse jeito, nesse ponto. Mas, tipo, até que ponto é uma tradução fiel, tá ligado? Até que ponto eles têm essa liberdade? Exatamente. Então pode muito bem ser a questão de você estar assistindo um anime que é pra maiores de 14 no Japão, apesar de o mangá parecer que é pra maiores de 20. Então são casos e casos. Lembrando, né? Brasil é uma coisa, no Japão é outra. E por aí vai. E aí sim, avança mais um pouco e vai pra questão do treinamento dos dois lá. Acho que tá numa ordem porque certa, né? tá completamente errada a ordem de desfeita, a ordem... É pra gente ter falado pela ordem. Uhum. E aí logo depois vem vira o dia, né? Vira o dia e tem a parte do treino. Vamos dizer o sensei deles, né? Chegando lá onde eles moram. E aí é engraçado porque eles ainda estão com a roupa de óculos. A Power tá até vestida com o uniforme, sendo que apesar de ela estar com uma parte do uniforme, a maior parte das cenas do anime, né? Ela tá coberta por algum jaleco, alguma outra parte da roupa. E aí aqui não, ela tá só com a roupa de baixo mesmo, com a gravata e o óculos. Ela até amarra o cabelo, que achei até engraçado, que tipo, que nem a pau isso daí. A ideia é essa. Mas foi interessante a fala dele, né? Logo no final, quando ele diz... Esse aqui foi a mais... Foi o ataque mais bem sucedido até agora. Exatamente. Que veio da frente dele, né? Da frente do sensei. Veio de cima. Inclusive eu achei bastante inteligente também eles têm a Power ter colocado lá, né? Aquelas garrafas de sangue na parte de cima, no andar de cima, pra descer na cabeça dele. Inteligente aspas, né? Porque aí, como ele disse, aí eles fracassaram porque ela não pode lutar desse jeito nunca, né? Uhum. Porque senão ela esgota totalmente o poder dela. E aí eles perderam também porque o Denji não conseguiu prever o ataque dele, né? Uhum. Então, tipo, mais um ponto de como o Denji não pode lutar a esmo, assim, Exatamente. na loucura, né? Ele tem que tentar prever o que os adversários dele vão fazer, mas é diferente, porque se tu se colocar na pele do Denji, eu tenho 3 motosserras, né? Prever pra quê? Só ir pra frente. Exatamente. Ele só mete o louco. Exatamente, pô. Qual é o nome do personagem lá, do LoL? Toda vez que a gente lembra, que a gente fala que só precisa ir pra frente. O Trina? O Trina da merda. É só dar auto-ataque pra frente. A torre é só um detalhe. Girando lâmina pra tudo quanto é lado, não precisa de mais do que. Mas tipo, elevar literalmente o nível de um combate a partir do momento que você passa a ser mais inteligente nas ações que você tem que fazer. De você não poder fazer as coisas de qualquer jeito. Até porque, querendo ou não, a gente tá falando de uma situação que não é só a questão de combate. É a questão do quanto você, sei lá, de repente o Denji tá atacando a esmo, tá atacando loucamente, ele vai e acerta alguém que não era pra acertar. Então tem todo esse tipo de coisa, né? A questão do autocontrole, até que ponto ele pode fazer e voltar as lâminas dele, conseguir se transformar com tanta rapidez, e conseguir se, digamos, destransformar com rapidez também. O pessoal teve até
um colega meu que falou até que ponto ele consegue controlar a morfagem. E é por aí, né? É nesse caminho. Assim, porque no geral desse episódio eu achei legal, é porque esse episódio, ele foi literalmente um treinamento, como um todo, né? Só que um treinamento pra quê? Exatamente. O que será que vem por aí? Inclusive tem até aquela fala dele, né? Ele diz que ele ficou pensando que já que ele é o melhor caçador de demônios, se derrotarem ele, vai conseguir fazer o melhor caçador. Não, o melhor demônio. Esse. Se um demônio conseguir matar ele, né? Ele vai se tornar o melhor demônio. E aí, a justificativa que ele dá é que a máquina pediu treinamento pra eles dois porque precisa derrotar o demônio da arma, o demônio pistola, por exemplo. E aí, mas será que é só isso? Né? Pois é, eu acredito que talvez, eu não sei se já no próximo episódio, mas eu acho que daqui uns 2 episódios vai voltar a ação pura de novo. Vai começar um arco insano, vai ser só ação. Inclusive nesse ponto tem até aquela situação que a gente estava comentando de algumas partes de alguns episódios parecerem filler e a gente ficar pensando o quão necessário realmente é a gente ficar assistindo isso, mas tipo, esse episódio não teve ação especificamente falando, mas ainda assim não foi um episódio chato, foi um episódio frenético porque a gente estava acompanhando o treinamento deles. Foi bem movimentado. E também não vai ser não vai ser um treino igual do Naruto, de tipo, ficar 30 episódios só o treino, assim, tipo, vai ser, sei lá, 2 episódios e tá lá os caras pronto, entre aspas. Fazendo apresentação, até porque a gente tá falando de treinamento. Se a gente for levar vida real, e não, por exemplo, Naruto, se a gente for levar contra vida real, é treinamento, mas em algum momento tem que ir pra prática, pra ser testado ali. Ser testado na prática. Inclusive, eu lembrei até de Jujutsu Kaisen, o filme, né? Quando eles... que o Gojo ele tá treinando, mas em algum momento tem alguma missão pra eles. Em algum momento tá acontecendo alguma coisa que eles precisam verificar, algum demônio em algum lugar. Então, demônio... é demônio barra maldição, enfim. E por aí vai. Mais alguma coisa que te lembres? Não, tipo, os caras manteram a mesma qualidade. Esse foi mais um episódio, foi um episódio mais calmo, entre aspas, né? Embora o treinamento ele tenha sido algo brutal ali, né? Morreram milhares de vezes. Aí, tipo, eu espero que eles mantenham essa qualidade e que os episódios, e que os próximos episódios já sejam nesse novo arco, né? Que é o de ação. Que vão ser doideira mesmo. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Comenta aí no YouTube o que vocês acharam desse episódio também. Diga-se de passagem, eu nem vou precisar cortar esse episódio aqui. Dá pra fazer só um direto porque não deu nem 30 minutos. E no mais, valeu, que a força esteja com vocês. Vida longa e próspera. Até mais!